Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Maurício Codilac para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Obrigado, senhor presidente. Ata da 21ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de março de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevik. Secretarias, deputado Kennedy Nunes, Dirce Adecheit, Maurício Scudlard. Às 14 horas do dia 28 de março do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos seus trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Ismael dos Santos, Kennedy Nunes e Mário Marcondes. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Jean Kuma, PSD, Maurício Scudlard, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos, e a senhora deputada Luciane Carminati, pelo PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente constatou a inexistência de quórum e deixou as matérias constantes em pauta a serem deliberadas na próxima sessão ordinária. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu novamente a sessão para conceder a palavra ao senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Glauco José Curti, para falar acerca do lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2018. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para segunda-feira, às 19 horas, no município de Chapecó. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 5ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de abril de 2018. Presidência, deputado César Valduca. Às 19 horas do dia 2 de abril do ano 2018, na cidade de Chapecó, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Senhor vereador do município de Chapecó, Alzomir Rossari. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Chapecó, vereador Itamar Agnoleto. Senhor diretor da extensão da UDESC, Marcel Boiago. Neste ato, representando o senhor diretor-geral, Dilmar Baretas. Senhor responsável pelo programa Condá na comunidade, Paulo Gomes. Membro fundadora da GAPA, senhora Roseli Terezinha Malacarme Santander. Senhor líder da comunidade Cristo Rei, José Bresciani. E o senhor diretor do SESI Região Oeste, Claudemir José Bonato, nesse ato representando o senhor presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Glauco José Corte. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada. Por sua solicitação, é aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem a entidades de lideranças comunitárias de Chapecó. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente teceu seu pronunciamento na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Prosseguindo, o
senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, a senhora Roseli Terezinha Malacarne Santander, e, em nome das instituições homenageadas, o senhor Paulo Gomes. Também fez uso da palavra o senhor vereador Alzumir Rossari. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento, e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina e, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Clodilac. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o deputado Fernando Coruja. Na sequência, o deputado Dirceu Dresch. Na sequência, o deputado Serafim Venzão. Na sequência, o deputado Maurício Clodilac. Presente. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha, registro aqui a presença do nosso prefeito de Palma-Sola, nosso amigo, esteve agora há pouco no gabinete, também a secretária de Assistência Social, não lembro bem o que é, mas é a assessoria que está presente. Para nós é uma alegria, saúdo também os professores aí presentes que vão acompanhar a sessão, acredito que é justo o pleito quanto à derrubada desse veto aí das faltas, e já tivemos conversando com os nossos colegas e a votação deverá ser pela derrubada do veto. Nós não podemos permitir que uma falta lá de um evento há anos atrás possa impedir o prosseguimento da carreira de todos os professores. Então, nós entendemos que é justo e entendo que esse será o pensamento aí da maioria dos deputados para que possamos derrubar o veto, e temos conversado sobre isso. E também hoje a gente viu no noticiário a questão da prisão lá dos autores da morte da policial militar de Chapecó, ela e o seu esposo, também policial militar, que estavam lá no Rio Grande do Norte e que foram vítimas de um roubo e que acabou em latrocínio, já que os marginais identificaram eles, ou pelo menos o sargento, como policial militar, e em razão disso acabaram disparando nos policiais. E nós temos que ter, sim, uma lei rigorosa com todos esses tipos de crime contra a mulher, crime contra as autoridades, porque o policial está sendo vítima pela profissão que exerce. Então, é uma revolta da marginalidade, que não tem direito a ter revolta, contra aqueles que fazem cumprir a lei, que defendem a sociedade. E nós precisamos, sim, que a lei seja até mudada, seja até mais rigorosa, não tenha qualquer tipo de benefício para esses autores de crimes contra policiais, e ou mudamos a lei ou nós vamos perder essa guerra que enfrentamos hoje contra a criminalidade. Então, quero, mais uma vez,
me solidarizar com os nossos colegas policiais e com os policiais militares que nessa última semana sofreram tanto com esse fato criminoso que abala toda a instituição. Enfim, você está ali junto com o colega, trabalhando, e de repente vendo o colega perder a vida só pelo fato de ser policial. Então nós temos que ter uma lei mais rigorosa, mais ágil, mais rápida. Concordo com a prisão já preventiva quando é um elemento de alta periculosidade e com a prisão também em segundo grau, porque o terceiro grau só discute erro em processo, só discute agravo, não discute mais o mérito da ação. Quem está condenado em segundo grau está condenado. A Justiça entendeu que as provas são suficientes e que ele está condenado. O terceiro grau é para algum agravo, alguma irregularidade que houve no processo. Então, já temos que cumprir a lei em nosso país com mais rigor. Nós temos visto caso. Ontem, estava vendo um caso do município, o autor do furto na residência, era a 40ª vez que ele estava sendo preso. Isso é um absurdo. Se uma pessoa dessa praticar um crime, tem que responsabilizar a Justiça. Quem liberou esse marginal 40 vezes que ele praticava delito. Nós tivemos aqui uma exposição de uma situação pelo deputado colega Patrício Destro, do caso de Pouso Redondo. 28 pessoas têm 800 passagens em quase 2 anos, presidente. Então, se esses 28 estivessem presos, a cidade ia viver num clima de calmaria. Com 75 passagens. Ora, se prender ele na terceira vez, já deixar recolhido, não teriam acontecido mais 72 crimes praticados por esse marginal. Então, essa história de audiência de custódia, de que ele vai se comprometer a arrumar emprego, que ele não vai roubar mais, que não vai sair à noite, que não vai frequentar determinados lugares, é uma historinha que as crianças não acreditam mais. E não dá para um juiz, um promotor, colocar assinatura ali acreditando nisso. Nenhum cidadão brasileiro acredita que nós vamos mudar esse país permitindo que marginais estejam na rua, que estejam liberados. Então, meu pronunciamento no dia de hoje é por essa questão. Ou nós tocamos com seriedade o combate à criminalidade, ou nós vamos perder a guerra contra a criminalidade e nós vamos para o caos social. E eu sempre tenho dito, a polícia hoje ainda é a última barreira antes do caos social. É a última barreira. É o único que ainda o marginal tem medo. Ele não tem medo da condenação, não tem medo do promotor, do juiz. Ele ainda tem medo e respeita o policial. Quando nós desacreditarmos o policial, vamos perder a guerra. Lá no Rio de Janeiro, fazendo o PP, fazendo tudo, que lá não vai resolver, do jeito que está lá, não resolve. Trouxeram aqui para palestrar em Santa Catarina o José Maria Beltrame. Ele ficou 8 anos de secretário no Rio de Janeiro, não resolveu nada. O Beltrame não tem que palestrar, ele tem que vir aqui aprender como se faz segurança. Agora, pagar para o Beltrame fazer palestra, o cara ficou 8 anos secretário no Rio de Janeiro, está pior. Quero saudar aqui o Lotim, presidente da praça, que eu entendo que concorda com o nosso pensamento. O Rio de Janeiro só tem um jeito, tem que colocar a segurança e resolver o social, resolver a mobilidade. Tem que abrir
avenidas naquelas favelas, tem que fazer a saúde ter acesso, a segurança ter acesso ao alto do morro, levar a saúde lá, levar a segurança. Até em Medellín, na Colômbia, fizeram isso. Tem que desapropriar faixas de 15, 20 metros, abrir ruas, colocar aquelas pessoas dali em prédios que podem ser construídos ao longo desses projetos. As pessoas vão querer sair daquele improvisado que é a favela para ir para um apartamento melhor e fazer, ao longo dessas vias, o acesso, levar saúde, levar educação. Agora, a política de segurança que o José Maria Beltrame levou lá para ficar falando muito bonitinho e hoje as UPP lá estarem abandonadas, o Exército ter que tomar conta. Então, me desculpe, quem trouxe o Beltrame fazer palestra em Santa Catarina, pega um policial, pega o comandante-geral da Polícia Militar aqui, pega pessoas mais qualificadas para dar essa exposição e não trazer o secretário do Rio de Janeiro, que é um exemplo de caos na segurança pública nesse país. Quiserem, nós, com nosso humilde conhecimento, vamos falar mais sério, com mais conhecimento de segurança do que certos secretários aí, pela forma com que conduzirem. Então, temos que mudar a lei mais rigorosa e mudanças sociais e educacionais no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, a deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos. Boa tarde, quero cumprimentar todos os professores e professoras, coordenadores do SINT, direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Logo mais, às 16 horas, nós teremos a votação dos vetos do magistério e eu tenho convicção e provas de que é possível derrubar esses vetos. Assim, nós pretendemos e vamos trabalhar para isso. Mas eu quero falar hoje em nome do coletivo estadual, coletivo catarinense, Memória, Verdade e Justiça. Esse coletivo tem se reunido e feito um trabalho belíssimo. Eu participei no início, quando coordenava a Comissão de Direitos Humanos desta casa, em reuniões quinzenais. E, presidente, vou usar esses 10 minutos que eu tenho ainda para me manifestar, fazendo uma síntese de uma carta em comemoração ao dia 1º de abril, em Santa Catarina, que é o Dia Estadual do Direito à Verdade e à Memória. A Lei 16.549, de 2014, de Santa Catarina, integra o calendário oficial de eventos em Santa Catarina, numa homenagem a todos os que lutaram contra a ditadura militar, instalada no golpe militar de 1º de abril de 64. Este dia foi criado para lembrarmos do que acontece quando se vive num regime autoritário, onde a lei é a força e o direito é a exceção. A constituição de uma memória coletiva sobre o passado, principalmente sobre momentos históricos nos quais o próprio Estado assassinou, torturou e desapareceu com pessoas, é fundamental para a construção de uma democracia real e solidificada. O golpe civil-militar de 1º de abril de 64, que durou até 1985, trouxe consigo um regime de exceção através de uma ditadura violenta que fez 434 vítimas fatais. Entre estas, 210 pessoas foram torturadas, mortas e tiveram seus corpos desaparecidos.
além de milhares de brasileiros que foram perseguidos, sequestrados, presos, torturados, exilados e que vivem com as sombras deste triste passado até os dias de hoje. O Dia Estadual de Direito à Verdade e à Memória é para que os catarinenses não esqueçam e que todos saibam o que foram os anos de chumbo do regime militar, para que não seja esquecida a invasão pelo Exército da livraria Anita Garibaldi, em Florianópolis, de propriedade do professor e escritor Salim Miguel, ocasião em que queimaram todos os livros na Praça 15 de Novembro. Um dia para lembrar dos estudantes que participaram de um congresso da UNE em dezembro de 1968 e foram sequestrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, que os manteve presos na cadeia pública de Biguaçu sem nenhuma ordem judicial. O relatório da Comissão da Verdade de Santa Catarina apurou um total de 702 pessoas detidas em Santa Catarina durante a ditadura militar. Dentre eles estavam 84 camponeses, 30 mulheres, 130 sindicalistas e 52 advogados, além de 2 crianças mantidas presas por meses em função de atividade política de seus pais. A maioria presa de forma ilegal, sem nenhuma ordem judicial, desrespeitando os princípios básicos dos direitos humanos. Foram 10 catarinenses mortos pelos aparatos de repressão das polícias militares e das Forças Armadas. E destes, os corpos de 3 catarinenses ainda estão dados como desaparecidos, de forma que nós ainda temos entre eles o deputado estadual de Santa Catarina, Paulo Stuart White, eleito em 1962. Deputado esse que, inclusive, nós temos um espaço aqui, que é a sala do plenarinho, que denomina em homenagem ao deputado que foi torturado, preso, morto e continua desaparecido. O Dia Estadual do Direito à Verdade e à Memória é para que não esqueçamos aqueles que foram mortos por ter a coragem de denunciar os desmandos e arbitrariedades do regime autoritário em vigor no país e defender o retorno à democracia. Homenageamos neste dia, em nome de Derlei Catarina de Luca, a todos os catarinenses que lutaram pela democracia e não estão mais entre nós, para que sempre nos lembremos que a luta deles também é a nossa luta. Apelamos a todos aqueles que ocupam cargos no Legislativo, Executivo e Judiciário, a todas as entidades sindicais, populares, democráticas e religiosas, e a todos os movimentos e personalidades que defendem os direitos humanos, para que nos unamos na luta em defesa da democracia e de um país verdadeiramente livre e soberano. Então, esta é uma carta resumo do coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça, que eu faço a leitura em nome desse coletivo e quero solicitar, presidente, que a carta na íntegra seja anexada aos autos da ata de hoje, para que fique registrado como um documento oficial que retrata melhor, então, esta síntese. Bem, feito esta leitura, aqui nós temos muitos educadores que tenho certeza que sofrem muito quando, nos dias de hoje, nós ainda temos cartazes e faixas pedindo a volta da ditadura militar. E essa fala, ela é tão absurda, em primeiro lugar, porque numa ditadura civil ou militar, todos os que se opõem, fazem críticas ao regime, são os primeiros a serem perseguidos.
ou seja, num Estado democrático de direito, não cabe mais esse grande retrocesso. Em segundo lugar, a democracia sempre é o melhor regime, e não há outro. O grande desafio que nós temos é conviver e aceitar e respeitar as diferenças. Quando eu falo de diferenças, eu não estou falando de aceitar as diferenças econômicas e a desigualdade. Eu estou falando da cor da pele, da religião e da opção política que as pessoas fazem. Essa diferença é a nossa riqueza. E, portanto, numa democracia que se preza, essas diferenças têm que ter valor de respeito. Então, eu quero, como professora, como educadora, ressaltar a importância de que nós continuemos a luta por democracia. Mesmo que, às vezes, essa luta por democracia signifique conviver com pessoas intolerantes, violentas, incapazes de aceitar que esse país tem que ser para todos e não para alguns, e que nós não vamos parar de lutar enquanto esse país não for para todos. Essa é a nossa sina, a luta permanente por democracia. Hoje nós estamos aqui, outros já estiveram e outros virão, e nós vamos continuar de cabeça erguida, fazendo a defesa pelo regime democrático, que significa pão na mesa, alimento, escola para todos e saúde a todos os que dela precisam, conforme a nossa Constituição prevê. Então, eu quero solicitar, presidente, que fique registrado na íntegra, como anexo à ata do dia de hoje, em respeito a Derli De Luca, em respeito ao nosso deputado estadual Paulo Stuart e em respeito a todos os democráticos que lutam pela democracia em nosso país. Obrigada. Na sequência, inscrito para falar, o eminente deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Quero saudá-lo, senhor presidente, quero saudar a todos que nos acompanham pela TVA, pela rádio digital, especialmente os educadores, educadoras de Santa Catarina, que talvez é a categoria mais presente aqui nesta casa. E também é extremamente importante isso, vocês estarem aqui, porque vocês que estão todos os dias trabalhando, lutando no nosso Estado pela educação, devem também, com certeza, acompanhar os fatos políticos e as posições dos parlamentares, as posições e o debate da educação pública em Santa Catarina, que eu defendo com muito carinho, e sempre minhas 3 filhas estudaram em escola pública, a última agora com 11 anos, continua estudando lá em Saudades, na escola pública, e eu sempre falo aqui que eu defendo muito um Estado que de fato funcione, e funcione para os trabalhadores e trabalhadoras, e o acesso a um serviço público de qualidade é um direito das pessoas. Então nós vamos estar discutindo hoje muito, após aí o debate dos vetos. Como diz a faixa, a educação não pode ser vetada, né? Nós vamos estar debatendo depois, no debate dos vetos, mais sobre este tema. Mas eu quero trazer aqui, hoje, mais 2 pautas que eu considero extremamente importantes a essa tribuna. Ontem tivemos junto com o deputado Marcos Vieira e também o deputado Altair, o deputado Mauro de Nadal, lá em Dionísio Cerqueira, representação também do deputado Sareta, discutindo a questão do Porto Seco, lá de Dionísio. Presidente, o Porto Seco de Dionísio é extremamente importante para aquela região, para a economia regional, para a geração de emprego, para a geração de renda, geração de oportunidades. E lá, nós estamos tendo um problema muito sério hoje. Nós tivemos grandes investimentos naquele porto, né? Durante o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, o governo municipal lá de Dionísio Cerqueira, a articulação dos municípios da região,
tivemos grandes investimentos, estruturação, e hoje, deputados, nós chegamos à metade do fluxo de caminhões naquela aduana lá em Júnior Cerqueira. Isso é muito ruim para Santa Catarina, isso é muito ruim para a região, em todos os sentidos, para a economia, mas também para a geração de emprego e renda, seja dos trabalhadores e trabalhadoras do Porto Seco, da aduana, seja para o comércio, indústria da região, seja para os caminhoneiros, enfim, toda a economia regional. Então nós estivemos lá empenhando o nosso apoio nesta luta, e não tem jeito, quem coordena a aduana é justamente o governo federal. Então o governo tem que intervir lá naquele processo, não tem jeito, né? Não tem jeito, tem problema lá com os servidores, né? Precisa ser encarado, precisa ser resolvido, né? Que a gente possa avançar, né? Não tem jeito, Santa Catarina e a região quer uma solução, e nós assumimos compromisso lá de acompanhar isso muito de perto, e não é de hoje. Eu quero registrar aqui que nós estamos acompanhando este processo, inclusive antes de ser deputado, né? Há praticamente 12 anos atrás, já nós viemos acompanhando passo a passo aquela estruturação, que é a entrada de muita produção, né? Importações e exportações que passam por aquele local. E agora, inclusive, está se discutindo lá uma rota de transporte de entrada de milho do Paraguai e da Argentina para a produção da região, para a agroindústria, para os agricultores lá da região que são produtores de suínos, de aves, de leite e outras atividades econômicas. Então nós estivemos lá e vamos continuar neste empenho que sempre fizemos nesta luta por aquela região importante do extremo oeste catarinense, que foi uma região durante muito tempo muito esquecida. O investimento lá na aduana, a estruturação, a ligação asfáltica até Paraíso e a divisa da Argentina, a federalização da 163 até Itapiranga, e um futuro, uma ponte sendo construída no Rio Uruguai, ligando aquela região ao Rio Grande do Sul, ao Paraná, e a Argentina, é muito importante para aquela região. Então nós vamos estar lá sempre firmes, junto na luta, com as organizações, com as entidades, né, tendo pautas claras, olhando para o desenvolvimento regional e apontando uma perspectiva de futuro para aquela região. Então é isto, nós estivemos lá ontem acompanhando de perto este ato, e vamos cobrar aqui permanentemente do governo federal e também do governo do estado, que tem as suas responsabilidades, né, do Congresso Nacional, do Senado, para intervir naquele processo e resolver aquilo lá. Porque nós tivemos já mais de 20 mil caminhões por mês que entravam naquela aduana, e hoje nós estamos com menos da metade, em torno de 10 a 12 mil caminhões. Então isto mostra o problema, e nesses últimos meses vem se agravando mais ainda, que a tendência esse ano ser ainda pior. Então precisa ter ações urgentes nos encaminhamentos. Outra questão que eu queria trazer aqui para a tribuna, aqui, nesse pouco tempo que me resta, dizer que nós estamos acompanhando muito de perto o processo de desenrolar deste momento da política, mas também jurídica nacional, né? A votação do Supremo Tribunal Federal amanhã, das possibilidades de prisões em segunda instância, inclusive as possibilidades que estão discutindo lá, mudando inclusive a Constituição, mudando jurisprudências para tentar barrar a candidatura do nosso grande presidente, ex-presidente Lula. Nós não queremos que a justiça brasileira seja casual, que a justiça brasileira seja partidarizada. E, infelizmente, tem muitos setores e pessoas no judiciário hoje jogando para a torcida. É lamentável ver pessoas do judiciário como o Dallagnol entrando num processo do que faz o movimento social nesse país, movimento popular, né, de luta, e não do seu papel de preservar a lei, de preservar a Constituição. E por isso, a deputada Luciana Carminati fez um debate aqui muito importante
da história da ditadura, da história da exceção, onde a lei não valia mais, nos anos 60, após o processo do rompimento democrático no nosso país. Lamentavelmente, nós vivemos um momento muito drástico da volta do fascismo, da volta de um pensamento autoritário e do momento de um estado de exceção que se condena a pessoas sem prova. Se tira uma presidente eleita, se faz o impeachment por um Congresso totalmente viciado, um Senado totalmente viciado, que faz um processo de tirar uma presidente sem nenhum crime de responsabilidade cometido. E assim, já estão querendo tirar uma outra liderança, que é uma maior liderança popular do mundo, a maior liderança popular do mundo, que é o nosso ex-presidente Lula, já tirado do processo das eleições de 2018. Isso nós não podemos deixar acontecer. Nós queremos que o judiciário julgue processo, lê processos, não avance em mentiras, não avance em coisas que não existem, que se paute por provas, que se paute por documentos. É isso que diz a nossa Constituição. Por isso nós vamos continuar defendendo a justiça para qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o brasileiro que se sente injustiçado. Nós vamos estar juntos, lado a lado, lutando pela justiça, pela democracia e pelo direito de todo brasileiro e brasileira. Então é este nosso recado que a gente quer deixar aqui hoje. Vamos continuar batalhando para que o Brasil seja de fato um país democrático. E infelizmente ainda não chegamos à plena democracia, quando nós temos ainda pessoas que são privadas de qualquer direito, por exemplo, a ter uma educação de qualidade, ter uma saúde pública de qualidade, ter uma política de renda, ter um emprego. Nós não vivemos um país ainda democrático. Pelo contrário, nós vivemos um país, um dos campeões em concentração de renda, onde poucos detêm a grande maioria da renda, como foi nos últimos dados que saíram, 1% dos brasileiros tem o equivalente a mais de 100 milhões de brasileiros. Então, este país ainda não pode ser considerado um país democrático. E por isso, nós vamos continuar lutando pela justiça, lutando pela democracia, seja o ex-presidente Lula, ou seja, outros brasileiros. Mais um minuto, deputado. Ou seja, outros brasileiros e brasileiras que têm os seus direitos privados ou ameaçados. Como hoje, estamos aqui junto com os trabalhadores e trabalhadoras da educação, que achamos justo quando as pessoas se mobilizam, quando as pessoas reivindicam o seu direito, quando não são atendidos, depois não podem ser prejudicados. Nós entendemos que isso é uma grande injustiça e por isso estamos juntos nessa luta. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Nós passamos agora o horário destinado aos partidos políticos e hoje o primeiro horário é do PT, Partido dos Trabalhadores, com a palavra por 7 minutos, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão e de forma muito especial ao magistério catarinense, às professoras, aos professores e a todos os membros do magistério que estão aqui nesta luta justa por derrubarmos um veto cuja Assembleia já aprovou aqui por unanimidade, surpreendentemente acabou sendo vetado. E eu espero que da mesma forma unânime com que foi aprovado o projeto aqui, aprovado inclusive aquela emenda, nós possamos também derrubar o veto para fazer justiça. Então, mais uma vez, a presença de vocês aqui é importante e eu espero que seja a confirmação para que possamos, na sessão de hoje, votar essa matéria e resolver isso de forma definitiva, que já vem essa questão pendente há anos e é impossível que um Estado que diz que tem prioridade à educação tenha que submeter
o magistério aquilo que está sendo submetido aqui em Santa Catarina. Então, nós esperamos, de fato, essa derrubada desse veto e estamos empenhados para isso. Senhor presidente, no sábado, agora, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. E queria hoje, na condição também de presidente da Comissão de Saúde dessa casa, me referir a esta data e falar um pouquinho, inclusive sobre o Sistema Único de Saúde. A Constituição de 1988 garante a todo brasileiro o direito à saúde como um dever do Estado. E neste sábado, dia 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde, que nesse ano tem como tema Saúde Universal para todos, em todos os lugares. Saúde universal é garantir que todas as pessoas e comunidades tenham acesso aos serviços de saúde, sem qualquer tipo de discriminação e sem sofrerem constrangimentos. Abrange toda a gama de serviços de saúde, incluindo promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos que devem ser de qualidade, integrais, seguros, eficazes e, acima de tudo, acessível a todos. A saúde universal não é apenas garantir que todos estejam contemplados, mas que todos tenham acesso aos cuidados quando precisam, onde quer que estejam. O Brasil é o único país do mundo que oferece para mais de, na verdade, 200 milhões de habitantes, para todos os seus habitantes, assistência universal a todos por meio do Sistema Único de Saúde, que de vez em quando aparece alguém criticando de forma sistemática, não o atendimento para a melhoria, mas criticando o SUS como um todo. O SUS é uma garantia da população brasileira de atendimento e, como tal, deve ser fortalecida. O princípio de igualdade do SUS prevê que todos tenham direito à saúde pública e gratuita, conforme a sua necessidade. Isso significa ter, por exemplo, prevenção para quem está sadio, remédios eficientes para os doentes e também a possibilidade de uma operação neurológica ou um tratamento de câncer de alta tecnologia para quem precisa. O SUS, uma grande conquista dos brasileiros, precisa ser aperfeiçoado, aprimorado e fortalecido. Santa Catarina passa por uma das maiores crises da saúde, pelo menos no que diz respeito à questão financeira, conforme os relatórios levantados, inclusive pelo Tribunal de Contas. A dívida acumulada da mesma, em que as pessoas, provocou atraso nos medicamentos, em cirurgias eletivas, até mesmo em hospitais, paralisações e uma grande dificuldade para a população catarinense. São tempos, portanto, difíceis para os cidadãos. E na condição de presidente da Comissão da Saúde, recebemos diariamente demandas de pessoas que relatam desde a falta de um medicamento simples à demora dolorosa para realizar algumas cirurgias. No ano passado, muitos hospitais paralisaram as atividades e até mesmo ameaçaram fechar as portas. Precisamos barrar os cortes no setor. Precisamos investir mais em saúde e não tirar do cidadão o que lhe é garantido constitucionalmente. Nesse sentido, nós, mais uma vez, lamentamos que o governo do Estado tenha entrado com uma ação de inconstitucionalidade contra uma emenda constitucional aprovada nesta Casa, aumentando os recursos para a saúde. Não só nós lamentamos isso, como lamentamos o fato do governo não ter cumprido o mínimo constitucional no ano passado, gerando-se um déficit na área da saúde e que acabou estourando lá na ponta nos pacientes e nas pessoas que mais necessitam. Por isso, senhor presidente, tramita nessa Casa um projeto de lei
que relatei na Comissão de Saúde na semana passada, projeto de lei de autoria do deputado Fernando Coruja, que estabelece a obrigatoriedade do repasse em forma de duodécimo dos créditos da saúde. Isso garantirá que a Secretaria de Estado da Saúde tenha mensalmente a sua cota de recursos e possa administrá-los sem depender da boa vontade da Secretaria da Fazenda. Por isso eu espero que nos próximos dias, que esse projeto vier aqui a plenário, possamos de forma unânime aprová-la e com isso dar uma garantia mínima para que de fato sejam assegurados os recursos para o atendimento básico da nossa saúde dos catarinenses. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao PSDB. Nenhum deputado inscrito. Próximo horário pertence ao PCdoB. Próximo horário ao Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos. Também não poderei usar. Próximo horário pertence ao PMDB e o próximo horário ao PSD. Em razão disso, nós suspendemos a sessão até às 16 horas para a votação da ordem do dia. Está suspensa a sessão.